Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo, para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Deus nos abençoe mais uma vez, através da sua palavra. Nós queremos dar continuidade ao nosso vídeo anterior, quando iniciamos falando sobre os acontecimentos futuros, aquilo que Jesus disse que aconteceria nos últimos tempos. Eu encerrei o último vídeo lembrando que Jesus ele está falando para um público-alvo judeu. Essas palavras são direcionadas para os judeus. Vimos que houve um momento na história quando os judeus foram colocados de lado, cortados da oliveira verdadeira, e nós, gentios, zambujeiros, representados assim em Romanos, fomos enxertados. Então a queda deles promoveu a nossa elevação. E a Bíblia diz, imagina a elevação deles, o que poderá provocar em nós. Muito bem, irmãos. Eu disse que quando Jesus morreu, abriu-se uma janela para os gentios. Quando Jesus voltar, esta janela se fecha. O período da igreja, ele dura da morte de Jesus, da sua morte e ressurreição, até o arrebatamento da igreja, cumprimento de João capítulo 14, quando Jesus vem para levar a sua igreja. Então, neste momento, após o arrebatamento da igreja, inicia-se novamente um período destinado ao povo judeu. Bom, eu quero acrescentar, eu quero informar para os irmãos que o mundo sempre passou por situações em que existia um foco principal e aquilo que estava ao redor. Vamos pensar. Durante toda a história do mundo, sempre houve um foco principal, um objetivo principal, um personagem principal e os coadjuvantes, aqueles que fazem parte do cenário. Bom, houve um tempo em que o foco principal era o povo judeu. As promessas, como eu disse, tudo estava relacionado, tudo estava direcionado ao povo judeu. Eles tinham os oráculos de Deus, diz a Bíblia. E os outros povos, estes, de alguma forma também eram afetados, direto ou indiretamente, pela maneira como Deus tratava o foco principal, que eram os judeus. Em algum momento, ou em alguns momentos, nações que atrapalhavam os propósitos de Deus para a nação de Israel eram destruídas, enquanto outras que não atrapalhavam acabavam sendo poupadas e abençoadas de alguma forma. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero mostrar, é porque no período em que Israel é o foco, Deus prioriza Israel. E tudo aquilo que está paralelo, tudo que está na periferia,
de alguma forma é afetado direto ou indiretamente. Quero lembrar que agora, o momento em que nós estamos vivendo, o foco principal não é Israel. Israel deixou de ser o foco principal com a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição. Quando abriu a janela, Israel deixou de ser o foco principal e a igreja passou a ser o foco principal. E tudo aquilo que está ao redor da igreja, tudo aquilo que está ao redor ou no caminho dos propósitos de Deus para a igreja, Deus então trata estas pessoas, Deus trata estas periferias de acordo ao cumprimento dos seus propósitos, ou seja, Deus prioriza a igreja. Nada vai impedir que os propósitos de Deus através da sua igreja se cumpram. Por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nada poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, Cristo organizou a sua igreja, ele disse que estaria com ela todos os dias até a consumação dos séculos, ele prometeu voltar para levar a sua igreja e nada vai afetar esse propósito, esse plano de Deus. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. E após o arrebatamento da igreja, então, voltará o tempo em que o foco novamente será colocado no povo de Israel. Versículo 15, nós estamos nesta época, neste ponto. Após a volta de Jesus, então, para arrebatar a igreja, os judeus voltam no cenário como foco principal, prioridade de Deus. E Israel, após o arrebatamento da igreja, porque eu disse que a igreja ela não passará o período de tribulação. Então, após o arrebatamento da igreja, Israel vai receber apoio de lideranças mundiais que prometerão para Israel mundos e fundos. E nós sabemos que o período de tribulação são 7 anos. São 3 anos e meio, seguidos de mais 3 anos e meio. Interessante que no livro de Daniel, ele fala sobre uma profecia, sobre as 70 semanas, e depois mais uma semana. É óbvio que ele está falando de algo que já se cumpriu, porém, esta semana ainda não se cumpriu, porque uma semana representa 7 anos. Jacó trabalhou uma semana por sua esposa e depois mais 7, mais outra semana, que são 7 anos. No total, Jacó trabalhou 14 anos pelas 2 filhas de Labão. Muito bem, irmãos. Em Daniel, capítulo 9, no versículo 26 e 27, a Bíblia diz assim: E após as 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. É o seu fim, e o seu fim será como uma inundação. E até o final da guerra, desolações. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações, ele a dissolará até a sua consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Bom, essas muitas coisas se cumpriram. Jesus já veio no cumprimento em parte desta profecia. Os romanos já tiveram a sua participação, mas a última semana aqui de Daniel, para completar as 70 semanas, certamente
acontecerá agora, nesse período chamado de tribulação. Então, após o arrebatamento da igreja, Israel receberá apoio das grandes lideranças mundiais porém, no meio dos 7 anos, a Bíblia fala, irmãos, que este acordo ele será quebrado, ele será rompido. Vamos pensar como será. Jesus volta, os judeus reconstruirão o templo que foi destruído em Jerusalém, eles voltarão a oferecer sacrifícios, voltarão exatamente como eram no princípio. E acharão que estarão no domínio, que estarão controlando, que estarão envolvendo as outras nações. Só que quando chegar no meio, nos 3 anos e meio, essas lideranças romperão com Israel. E a Bíblia fala que no versículo 15, será introduzido a abominação da desolação. Este é um momento, no período da tribulação, onde entra em cena o anticristo, a besta, o falso profeta, que é uma trindade do mal, como já olhamos, e vão assumir, a partir de então, vão tomar o lugar dos judeus, vão assumir a liderança no templo e vão ser confundidos, vão se passar pelo próprio Deus. Então, os últimos 3 anos e meio aqui da tribulação serão terríveis. A Bíblia chama a nossa atenção aqui no versículo 21, que nunca houve em toda a história da humanidade um tempo de aflição como este. Será um momento o mais terrível de toda a história da humanidade, quando a trindade do mal estará no controle e Deus, por sua vez, estará derramando a sua ira sobre os homens que estiverem aqui na terra. A volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, ela será muito rápida. Está lá no versículo 27, quando Jesus disse que será como um relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. A igreja está aguardando a volta de Jesus. E esta volta é iminente, ela será a qualquer momento. E a volta de Jesus, ela será rápida. Num abrir e fechar de olhos. Somente os salvos o verão. E nós chamamos isso de o rapto da igreja. A igreja será raptada, a igreja será retirada da terra. Juntamente com a igreja, o Espírito Santo também será retirado da terra. E nós subiremos, como Paulo disse aos Tessalonicenses. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos subiremos a encontrar com o Senhor nas nuvens. E a partir deste momento, abre-se uma contagem de 7 anos. Nós ficaremos 7 anos ali no céu. 3 coisas maravilhosas acontecerão nesse período. Haverá as bodas do Cordeiro. Felizes são aqueles que são chamados para as bodas, porque nem todos participarão como noiva. A noiva é um privilégio exclusivo para esta janela que se abriu, para aqueles que fizeram parte desse período, pertencendo à igreja. João Batista, por exemplo, não pertenceu à igreja. O ladrão da cruz, ele não pertenceu à igreja. Ambos estarão lá como convidados, bem-aventurados aqueles que forem chamados para as bodas do Cordeiro. Todos os crentes, todos aqueles que aceitaram a Cristo durante esse período, mas que por algum motivo não fizeram parte da igreja, estarão lá como convidados. Isso é uma alegria muito grande. Mas a noiva é a igreja, aqueles que fizeram parte da igreja de Cristo, nesse período, estarão lá para casar com o noivo. Então, haverá as bodas do Cordeiro. Também o Senhor Jesus, Ele próprio, estará junto conosco e Ele servirá a sua ceia, Ele servirá a ceia para todos nós e também seremos julgados. Não seremos julgados para absolvição ou condenação. Nós seremos julgados para receber galardões.
É nesse tempo em que nós seremos recompensados, receberemos talentos, receberemos galardões para usar num outro período que vem depois. Paralelo a isso, simultaneamente, enquanto nós estivermos no céu, aqui na terra estará acontecendo esse período de grande tribulação, 3 anos e meio, seguidos de mais 3 anos e meio. Nós não teremos contato, nós não teremos visão disso, nós não vamos ficar sabendo disso quando nós estivermos lá no céu. Estas coisas, elas estarão acontecendo aqui na terra. Então, nesse período de tribulação, a igreja não vai estar na terra, a igreja vai estar no céu. Aqui, irmãos, para vocês terem uma ideia, irmãos e amigos, nesse período de tribulação, o sol vai se escurecer. Nesse texto que estamos lendo de Mateus 24, a Bíblia está dizendo que haverá um momento, um período, em que o sol vai escurecer. Mas também há profecias e há relatos em que o sol vai se aquecer 7 vezes mais. Todo o propósito aqui de Deus nestes cataclismos é fazer com que o homem sinta a sua ira. A lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, nós temos visto algumas pequenas amostras da fúria da natureza. Creio que Deus tem permitido para que tenhamos uma ideia do que será nesse período, aonde os poderes do céu serão abalados. Tudo objetivando trazer sofrimento para os homens. A Bíblia diz que Jesus virá com os seus anjos, arrebata a igreja e depois ele volta agora com os seus santos. Na primeira vinda rápida e iminente, Jesus vem sobre as nuvens, arrebata a sua igreja. No segundo advento, Jesus vem com os seus santos, montado no seu cavalo, e ele vem para destruir, e ele vem para estabelecer o seu reino de 1000 anos. Então a Bíblia fala que ele vai recolher os que são seus, né? Todos aqueles que estão espalhados por toda parte do mundo, que foram marcados com o seu sangue, ele vai recolher para arrebatá-los e levá-los para a sua presença. Irmãos, ninguém sabe e nem tem como saber e nem podemos fazer nenhum tipo de previsão sobre a volta de Jesus. Ele deixou claro que nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai é que sabe o dia da sua volta. Portanto, caem em erros todos aqueles que tentam adivinhar, todos aqueles que tentam aproximar. Deus não queria que soubéssemos. Deus queria que estivéssemos preparados para a sua volta. Ele não queria que soubéssemos o dia. Portanto, ele virá de uma maneira inesperada. Ele virá quando provavelmente muitos não estarão esperando pela sua vinda. A Bíblia diz aqui no texto que será como nos dias de Noé. Muito interessante, porque nos dias de Noé muito atarefado, Noé muito preocupado em anunciar os planos de Deus. A Bíblia diz que aquelas pessoas, elas não estavam preocupadas com estas coisas. Elas queriam apenas comer, beber, dar-se em casamento, como eu citei no vídeo anterior. Preocupações normais da vida. Como muitos hoje querem trabalhar, querem comer, querem morar, querem se divertir, mas não estão pensando no que vai acontecer na frente. Então, a Bíblia diz que será exatamente como foi nos dias de Noé. As pessoas não estarão interessadas no anúncio de julgamento que vem de Deus. Outra coisa interessante, irmãos, é que a Bíblia fala que vão estar 2 juntos, um será tomado e o outro será deixado. Isso mostra que é possível que, mesmo numa família, mesmo entre casais, é possível que
Haja aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados. Há muitos cônjuges que não são convertidos. Há muitos filhos de cônjuges cristãos que não são convertidos. Há muitos colegas de trabalho nossos que não são convertidos. Então, vão estar dois juntos, um será tomado e o outro será deixado. Haverá aqui uma separação. O que for salvo, sobe. O que não for salvo, fica. Não há meio termos e não há como negociar isso aqui. É isso que a Bíblia está dizendo. Portanto, é preciso estar preparado por ocasião da volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Jesus disse que ele virá como o ladrão de noite, quando ninguém está esperando por ele. Então, percebam que tem aqui um pouco de uma tonalidade de dramaticidade. Por quê? Porque nós não temos saber qual é o dia. Nós não temos como nos prevenir em relação a se aproximar do dia. Ele não queria justamente por isso. Então, pode ser agora, pode ser daqui 5 minutos, pode ser amanhã. O fato é que Jesus vem a qualquer momento, justamente para nós não ficarmos acomodados, e sim nos prepararmos para nos encontrar. Caso você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, caso você ainda não colocou a sua vida em ordem, faça isso o mais rápido possível, porque pode ser que você não tenha tempo suficiente para se preparar antes da volta de Jesus, pois ele virá como um ladrão, quando ninguém está esperando. Por outro lado, a Bíblia diz que bem-aventurado feliz é aquele servo que, por ocasião da volta de Jesus, ele estiver servindo ao Senhor, ele estiver envolvido com as coisas de Deus. Muitos crentes serão envergonhados por ocasião da volta de Jesus, mas muitos crentes serão realmente agraciados porque serão encontrados servindo ao Senhor. Então, meu irmão, pega esta visão, que você possa ser comprometido com Deus, comprometido com o Senhor. Tenha uma vida de oração, uma vida de consagração, de estudo da palavra. Seja aquele que anuncia as boas novas de salvação, esteja envolvido, esteja servindo ao Senhor, porque se você está servindo ao Senhor, a Bíblia diz que feliz é aquele servo, bem-aventurado é aquele servo que quando seu Senhor voltar, o encontrar servindo. Muito bem, eu quero concluir o nosso assunto dizendo uma coisa muito importante. Hoje, para estar preparado para subir, nós realmente precisamos estar salvos, convertidos pelo sangue de Jesus. Somente aqueles que creram em Jesus, somente aqueles que renderam a sua vida ao Senhor Jesus. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no céu. Então, não subirão os religiosos, não subirão os pseudos crentes, aqueles que fingem que são crentes, não subirão aqueles que têm uma falsa aparência de piedade, mas subirão, por ocasião da volta de Jesus, somente aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador e durante a sua vida viveram para a sua glória. Caso você não suba, caso por algum motivo você não atenda à exigência colocada pelo nosso Deus, você será um daqueles que terá que enfrentar a tribulação. E eu quero aproveitar o momento, até uma mensagem diferente, para dizer o seguinte: bom, o que fazer caso Jesus volte e eu não suba? O que fazer caso eu tenha que enfrentar este período de 7 anos de tribulação? Uma coisa muito simples: você não pode aceitar
o sinal da besta. Nesse tempo, as pessoas serão marcadas na testa da sua mão ou aqui, na sua fronte. O número da besta, no livro de Apocalipse, diz que é o número 666. Esse é o número da besta. Esse número você não pode aceitar. Caso você aceite ser marcado com este número, você está declarando que você pertence a Satanás e não terá salvação para você. Bom, não é apenas não aceitar o sinal, mas a Bíblia diz também que você não pode adorar a imagem da besta. Todos aqueles que aceitaram a Cristo foram marcados pelo sangue de Jesus e adoram a Deus. Todos aqueles que aceitam a marca da besta adoram Satanás. Então, eu espero que você não esteja aqui nesse tempo. Mas caso você tenha que enfrentar este tempo, saiba, você não pode aceitar o sinal e você não pode adorar a besta. E certamente, irmãos, esse período será, como eu disse, o período mais terrível de toda a história. Não será fácil, não pense que será fácil. Será uma das coisas mais difíceis, muitos não suportarão. E muitas vezes, em troca de um prato de comida, muitas vezes em troca de um alívio momentâneo, eles serão marcados e adorarão a besta. Mas, todos estes, não haverá salvação para eles. Ao terminar o período de 7 anos, então, a Bíblia fala que Jesus vem com a sua igreja, já como noiva, como esposa, e eles vêm para reinar com Cristo. A terra será transformada, haverá um momento de 1000 anos, um tempo de 1000 anos, Satanás será preso, todos aqueles que aceitaram o sinal da besta serão lançados no inferno, no lago de fogo, todos aqueles que rejeitaram a Cristo serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é um lugar pior do que o inferno, porque a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Ao terminar os 1000 anos, Satanás será solto, ainda enganará muitas pessoas. Um outro momento eu falo sobre isso. E haverá então a última guerra, a guerra do Armagedon, o final. Todos serão condenados ao lago de fogo, todos aqueles que se rebelaram contra Deus e todos aqueles que são de Deus entrarão numa era chamada Era Eterna, onde Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e nós vamos viver na nova terra criada pelo nosso Deus. A nova Jerusalém, as moradas que Jesus disse em João 14 que foi preparar. Descerá endereçada esta nova terra que Deus vai criar, e ali nós viveremos por toda a eternidade. Eu espero que a palavra de Deus tenha te ensinado alguma coisa, que você tenha entendido um pouquinho mais, que você se prepare. Jesus disse, cuidado para que nenhum homem vos engane. Não deixe que ninguém te engane. Creia na palavra, confie na palavra, sirva ao Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Fique com Deus, fique em paz.